o interior paulista sempre ocupou um lugar especial na história do futebol brasileiro. Foi ali que surgiram grandes talentos, estilos próprios de jogo e clubes que nunca aceitaram ser apenas coadjuvantes diante das forças da capital. Os times sempre entraram em campo sem medo, encarando Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, de igual para igual. Mas havia um detalhe incômodo nessa história. Até o final dos anos 80, toda essa força havia produzido apenas um título paulista, a histórica conquista da Inter de Limeira em 1986. Pouco para um interior que sempre sonhou grande. Claro, não dá para ignorar o Guarani, de 1978, que chocou o Brasil ao conquistar o Campeonato Brasileiro, colocando Campinas no mapa do futebol nacional. Mas no Paulistão, o domínio da capital ainda parecia inquebrável, até que um projeto ousado começou a ganhar forma em Bragança Paulista. No final dos anos 80, o Bragantino deixava de ser apenas um clube simpático do interior e passava a pensar grande. Nos bastidores, um nome era central nesse processo: Nabi Chedid, dirigente histórico do clube, profundo conhecedor dos corredores do futebol e figura influente em nível nacional. Nabi foi essencial para profissionalizar o Bragantino e dar ao clube uma ambição inédita. Mas ambição sem ação não muda a história. E duas decisões mudaram tudo. A primeira foi uma negociação ousada com o Guarani, que vivia um processo de reformulação no elenco. O Bragantino aproveitou um momento e trouxe 5 jogadores de uma vez: Gil Baiano, Mauro Silva, Júnior, Mário e Zé Rubens. Em troca, cedeu apenas o zagueiro Vitor Hugo. A segunda decisão foi ainda mais surpreendente. O Bragantino foi buscar, na Arábia Saudita, um treinador jovem, estudioso e praticamente desconhecido do grande público brasileiro. Seu nome começava a circular nos bastidores, mas ainda sem holofotes: Luxemburgo. Em 1989, o impacto dessas escolhas começou a aparecer. Antes do início do campeonato, o Bragantino era apontado como candidato ao rebaixamento, mas dentro de campo, a realidade foi outra. O clube terminou o Paulistão em 4º lugar, com atuações marcantes e personalidade. O ponto alto foi a vitória por 3-0 sobre o Palmeiras, então invicto e comandado por Emerson Leão. Aquele dia, o futebol paulista percebeu: o Bragantino não era mais surpresa, era uma força em ascensão. Para coroar a temporada, veio o título da Série B do Campeonato Brasileiro. O projeto estava validado. Enquanto isso, outra força do interior crescia de forma mais silenciosa. Em Novo Horizonte, o novo-horizontino construía sua base com paciência. Em 1988, o clube foi campeão paulista de juniores, com uma geração que chamava atenção. Entre os nomes estavam Luiz Carlos Goiano, Márcio Santos, Paulo Sérgio, jogadores que poucos anos depois fariam parte do Grêmio multicampeão de Felipão e da seleção brasileira tetracampeã do mundo. No comando técnico, um jovem promissor, Nelsinho Baptista. O Paulistão de 1990 manteve sua tradição de regulamentos confusos. Mas, resumidamente, o caminho era claro. 14 equipes se classificavam para uma fase final, que teria 2 grupos com 7 equipes cada, e os campeões dos 2 grupos da segunda fase fariam a grande final, na qual haveria prorrogação em caso de 2 resultados iguais, e na prorrogação o time de melhor campanha jogaria pelo empate. O Bragantino foi consistente do início ao fim. Perdeu apenas uma partida para os grandes, contra o Santos por 1-0. Na fase decisiva, mostrou força total, o melhor ataque, com 15 gols, e melhor defesa, sofrendo apenas 6. Já o Novo Horizontino fez o caminho inverso. Começou discreto, terminou gigante, após ficar apenas em 7º lugar na primeira fase. Dominou o grupo decisivo, liderando com 5 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. A final estava definida: Bragantino e Novo Horizontino. A imprensa batizou o confronto de a final caipira e o orgulho do interior tomou conta do estado. O primeiro jogo foi em Novo Horizonte.
O time da casa saiu na frente com Edson, aos 41 minutos. Mas o Bragantino respondeu com frieza. Gil Baiano empatou no segundo tempo, deixando tudo aberto para a decisão final. A segunda partida foi muito mais do que futebol. Foi um evento cultural, apresentações artísticas, muita festa da torcida e a cultura regional sendo apresentada ao país. Dentro de campo, o jogo foi tenso, físico, nervoso, pouco espaço, muita disputa. Aos 21 minutos do segundo tempo, Fernando marcou para o Novo Horizontino. Mas o Bragantino não se abalou. 5 minutos depois, Tiba, após bela tabela com Mário, empatou o confronto. A decisão foi para a prorrogação. Ali surgiu um herói improvável. O goleiro Marcelo, com defesas decisivas. Houve reclamações, polêmicas, um pênalti reclamado pelo Novo Horizontino. Mas o placar não mudou. O apito final confirmou. Bragantino campeão paulista de 1990. E o nascimento definitivo de um treinador que mudaria o futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo, conquistava sua primeira taça do Paulistão. O interior, enfim, chegava ao topo, mostrando que não precisava mais pedir licença. Se você chegou até aqui, comente, curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Não faltarão histórias, curiosidades e ótimos motivos para você nos acompanhar.